Boa tarde, pessoal. Começando o nosso novo canal teórico. Agradecer a doutora Juliana, gentilmente, nossa preceptora lá do Preventório, e trouxe aqui uma paciente, trouxe aqui um caso muito interessante, e eu gosto quando trazem casos, sabe? Que a gente pode, às vezes, abrir um pouco a nossa discussão. Quando, às vezes, a gente traz um professor, traz uma aula, fica uma coisa meio formal. E, às vezes, a gente quer perguntar algumas coisas e fica com vergonha e acaba não perguntando. Então, eu sempre gostei de caso. Então, eu fiquei muito feliz que Juliana arrumou um caso interessante. O Lívio sempre atrapalhando, chega depois falando pra caramba. Mas o que eu vou fazer? Então, eu vou dar a palavra a Juliana. Eu não sei se é a Ana que vai, né? E aí a Ana já começou a ficar vermelha antes de começar, mas faz parte. Eu também ficava, e você também tem que aprender. E aí a gente vai conversando e vai tirando as nossas dúvidas aqui. Vou passar a palavra aqui para a doutora Ana ou para a doutora Juliana. Então, assim, não é um caso que a gente vai pegar todo dia, mas quando aparecer é importante a gente saber o que fazer. Então, eu atendi essa paciente em abril, uma mulher de 74 anos, cozinheira, hipertensa e tem vitiligo. E ela compareceu em demanda espontânea, ela chegou assim, meio-dia, só tinha eu lá, a professora Juliana estava de folga, e aí eu pensei, o que eu vou fazer com essa paciente? E ela não tinha certeza, mas ela acreditava que tinha sido picada por algum bicho, que também não sabia informar qual era, só que isso tinha acontecido há uma semana. E ela só compareceu na unidade uma semana depois, no dedo indicador esquerdo. E desde então, o dedo tem piorado, tem ficado mais edemaciado. E aí ela foi na unidade porque, a partir daquele dia, ela tinha começado a perder a sensibilidade naquele dedo, tanto tátil quanto dolorosa. E 2 dias antes, ela tinha ido na UPA do Mário Monteiro, e lá foi prescrito cefalexina e colchicina. E ela estava usando essas medicações e não tinha tido melhora nenhuma. Aí, essa é a foto do dedo dela naquele dia que eu atendi. Aí a pergunta é, qual animal vocês acham que estava envolvido nesse acidente? Ela não sabia informar qual era. Pelas características da lesão e pelo relato, que não tinha nenhum sintoma sistêmico, febre ou alguma outra coisa do tipo, o sintoma era mais local. Vocês pensariam mais em algum animal ou outro? Pode ser. Só interrompendo aqui. Juliana, por que a plantonista deu cefalexina e colchicina? Eu não entendi essa associação de cefalexina e colchicina. Alguém pode... Colchicina aumenta sei lá, eu não sei. Colchicina tem seus efeitos para algumas coisas. Agora, para esse tipo de... Tem aí ou eu que estou falando besteira e não sei? Eu quero aprender a colchicina aí. Sei, mas aí, isso que eu estou perguntando a vocês. O que a doutora levou? A cefalexina eu entendo. Ela olhou, achou que pudesse ser uma infecção secundária, era um estáfilo, entre aspas, igual a doutora falou semana passada. Mas qual a indicação de colchicina para essa doente? Alguém pode me explicar? Pô, mas uma crise gotosa? Caramba. Difícil, né? É porque eu achei, juro, que pela minha ignorância, colchicina podia associar com a... Sei lá, né? Às vezes alguém pode... Mas vocês, ninguém sabe o motivo, a não ser, provavelmente, uma crise gotosa. Hã? Será que ela usou colchicina como anti-inflamatório, Olívio? Tem uma furinha aqui. Bom, então tá bom. Então eu não tô mal, não. Porque aí eu fiquei, pô, caramba, a mulher sabe mais aqui do que eu não tô sabendo. Ela não sabia informar o animal. Tudo bem. Pode continuar, Ana.
Desculpe, hein? Não, tudo bem. E aí, qual seria a sua conduta? Você passaria colchicina para essa paciente? Se chegasse essa paciente para vocês, o que vocês fariam? Esse centro é instalado no Antônio Pedro, né? Você pode ligar para lá que eles te dão uma orientação. Você conseguiu ver se tinha algum orifício, alguma entrada? Era único, tinha mais? Era único. O que eu fiz com essa paciente? Eu encaminhei direto para o Antônio Pedro, porque eu fiz a minha graduação na UF e eu rodei lá na DIP. E eles sempre falavam que o único caso atualmente que a gente é porta aberta no Antônio Pedro é para acidente com um animal peçonhento, cobra, aranha, porque aqui em Niterói é o único local que faz o soro. Então, eu escrevi uma cartinha de encaminhamento, eu coloquei a suspeita como aranha, por conta dos... Depois eu vou explicar as manifestações clínicas de cada tipo de acidente. Mas eu pensei em aranha, até porque a prevalência é muito mais alta aqui, e encaminhei como aranha. E ela foi para o Antônio Pedro, e ficou internada lá 14 dias, e depois voltou para a gente. No final, eu vou mostrar a foto. Mas foi isso que eu fiz, eu encaminhei para o Antônio Pedro. Na unidade eu não teria como fazer mais nada. Mas poderia fazer analgesia também. No caso, ela não estava com dor na hora, mas eu poderia... Era só sinais locais? Ou só locais, ela não tinha nada sistêmico. Essa paciente, você vai falar, eu tenho certeza que você vai falar, mas... Vamos dizer, não tratando, quais seriam as consequências possíveis de você não fazer um tratamento adequado? Você vai falar isso, talvez? Vou falar. Tá. Mas, bem. assim, o ideal seria que, assim, ela tivesse procurado atendimento imediato, porque o soro funciona melhor nas primeiras 48, 72 horas. Então, assim, a primeira conduta também, 2 dias atrás, se também tivesse encaminhado, teria melhores chances, mas se não fizer nada num caso como esse, pode levar até necrose, a perda do dedo, gangrena. Então, vamos lá. Aí aqui eu só coloquei um pouquinho sobre cada tipo de animal envolvido em acidentes mais comuns no Brasil. Então, um dos principais é acidente com cobra, mais comum na zona rural, mais comum em membros inferiores, e 90% dos acidentes com cobra são do gênero bootrópico. No Rio é jararaca, não é? Oi? No Rio a prevalência é jararaca, não é? Então, aí a picada da jararaca, ela vai ter mais ações locais, não vai ter tantas manifestações sistêmicas, e o veneno tem essas ações coagulante, hemorrágica e proteolítica. Então, a gente vai ter manifestação local, como dor, edema, bolha, sangramentos, e uma complicação muito comum é a síndrome compartimental. E pode levar até necrose, né? E manifestações sistêmicas, a gente pode ter plaquetopenia, insuficiência renal aguda, choque, aumento do tempo de coagulação, mas não são tão expressivas quanto a próxima que eu vou falar. E lembrando que esse gênero é o mais comum envolvido em acidentes no Brasil. Aqui, por aí. O acidente com a cascavel, ele já vai ter uma característica mais marcante, que o veneno tem uma ação neurotóxica. Então, quando ele entra na circulação sanguínea, ele pode causar até ptose palpebral, face miastênica. Então, por isso, quando a gente pensa mais em sintomas sistêmicos, a gente pensa mais na cascavel. Diplopia, oftalmoplegia, pode levar também à rabdomiólise. E a ação local vai ser mais discreta em comparação com a jararaca. Eu gostei ali da fáscias miastênica. Legal, né? Uhum. Pode até confundir, assim, às vezes a pessoa pode chegar e você achar que é uma questão neurológica, mas às vezes pode ser um acidente com a cascavel. Interessante, eu gostei dessa frase. Fáscias miastênica.
Essa foto aqui está muito ruim, mas ela é assim mesmo que está no manual do Ministério da Saúde. Aí eu coloquei aqui só para a gente ver a distribuição. E o outro gênero envolvido comum também é o laquético, né, que é a surucucu, que também vai ser um pouco parecido, vai ser quase que uma mistura dos dois. O veneno tem ações coagulante, hemorrágica, proteolítica no local e também vai ter uma ação neurotóxica, mas não é tão evidente quanto a anterior. E ela pode também causar uma estimulação vagal, pode dar hipotensão, tontura, bradicardia e o local vai ser parecido com o bootrópico. Aqui também a foto do manual do Ministério da Saúde. E essa aqui é o que é menos comum, mas é a cobra coral. Ele também vai ter uma ação neurotóxica, pode dar paralisia crânio-caudal, face miastênica também, ptose, e pode também levar à paralisia dos músculos respiratórios. Aqui a foto com a distribuição geográfica no Brasil. E o tratamento, o que a gente pode fazer? No atendimento inicial, a gente tem que fazer as medidas gerais, que servem para qualquer gênero, que seria lavar bem a ferida com água e sabão, manter o paciente deitado e não fazer torniquete ou corte, ou tentar sugar o veneno, ou colocar pasta de dente, café, qualquer coisa no local da lesão. O torniquete também está proscrito. E aí a gente vai sempre encaminhar para o centro de referência, que no caso de Niterói é o Hospital Antônio Pedro. E um procedimento que eles fazem lá também é fasciotomia, né, para poder prevenir a síndrome compartimental e debridamento da necrose. Aí um outro acidente muito comum no Brasil também é o acidente com escorpião. E o gênero mais comum envolvido é esse Titius. E ele também pode ter uma ação neurotóxica, o veneno. E vai ter também ação local, dor, parestesia, e sudorese, salivação, náuseas, vômitos, e taquicardia ou bradicardia. É muito comum quando o escorpião se esconder dentro dos sapatos. Então, é muito comum também ter esse tipo de acidente no pé. Aí, o próximo que eu vou falar, que é o mais comum assim na nossa região, a gente não vê tanto acidente com cobra, mas com aranha a gente vê bastante, né? Que eu acredito que tenha sido o caso da nossa paciente. O gênero mais comum é o Loxosceles, que é a aranha marrom, e vai causar ações locais na picada. Vai ter uma ação proteolítica, coagulante e hemolítica. Então, a lesão fica bem com essas equimoses, bem parecido com o caso da nossa paciente, né? E em 24 a 72 horas pode evoluir com bolhas, equimoses e essa placa marmórea, que são as hemorragias locais, e pode evoluir para necrose. E também pode ter uma forma mais generalizada que causa hemólise intravascular, anemia, icterícia, e que seria uma forma mais grave. Aí a gente também tem a aranha armadeira, que vai ter mais ação neurotóxica, com desautonomia e tal, taquicardia, cealorreia, pode ter até edema agudo de pulmão. E a outro gênero seria da viúva negra, que também tem uma ação neurotóxica semelhante à anterior, e as manifestações locais, dor, edema, eritema, sudorese, tremores, contraturas também. E o tratamento. Os casos leves a gente vai apenas tratar com sintomáticos, analgesia, e os casos moderados ou graves a gente encaminha para fazer o soro antiaracnídeo. Aí, na paciente, depois que ela voltou da internação, essa era a lesão. A gente vê aqui que criou uma área de necrose, e aqui do lado foi feito um corte por conta da síndrome compartimental. Atualmente, ela está em acompanhamento no Antônio Pedro, no ambulatório de cirurgia. Eu não sei, ela vai ter um retorno com a gente no próximo mês. Então, eu não sei o que ficou programado para ela, mas ela está constantemente indo lá na unidade fazer curativo, mas ela está com segmento também pela cirurgia do Antônio Pedro. Ela ainda
não recuperou completamente, mas assim, já voltou a sensibilidade, já voltou melhor o movimento, mas ainda tem muita sequela da necrose, né? E aqui é o manual do Ministério da Saúde, ele é bem desatualizado, ele é de 2001. Teve até uma nota técnica que saiu esse ano, mudando a classificação de acidente leve, moderado ou grave, mas assim, não é muito atualizado, o manual é de 2001. E aqui eu botei um link que, clicando aqui, você consegue acessar no Brasil inteiro quais são os centros de referência para encaminhar o paciente para a administração do soro. Então, clicando aqui, você coloca assim, Rio de Janeiro, vai aparecer todas as cidades. No próprio município do Rio também só tem 2 unidades que fazem, que é o Hospital Lourenço Jorge e uma outra unidade que agora eu não vou lembrar, mas sempre tem que ser encaminhado para o centro de referência. Então, assim, na dúvida, consulta para onde que eu vou enviar. E tem até os telefones lá para poder ligar e tirar a dúvida. Foi isso, gente. Eu trouxe esse caso para a gente poder, assim, não ter dúvida do que fazer quando chegar um caso desse. Não ter medo de encaminhar para uma avaliação, para a gente sempre procurar oferecer o melhor para o nosso paciente, né? Porque na unidade básica a gente não vai conseguir curar aquilo, mas a gente vai conseguir encaminhar e dar o apoio inicial. Então é importante a gente saber o que fazer e o que não fazer. Bom, muito boa a apresentação. Eu me lembro que há muitos anos eu era plantonista pela SUSEMI. Eu não sei se tem SUSEMI ainda. Tem prova de SUSEMI? Eu ficava muito orgulhoso de trabalhar na SUSEMI, que eu fiz concurso, não sei o que. Era um salário desse tamanhozinho. E eu fui trabalhar num hospital em Campo Grande, chamado Rocha Faria. E eu estava numa fila, aliás, tinha uma opção de doentes numa fila, eu atendendo, e chegou o cara com uma bolsa de supermercado, Olívio. E ele falou para mim, doutor, fui picado por uma cobra. Aí eu falei, por uma cobra? Bom, e aí? Mas eu me lembro que o professor de infectologia dizia para mim que quando você tinha dúvida, você tinha que ver, era bom ver o animal, que você vê que cada animal tem uma questão. A cobra, ele também tinha que ver qual o tipo de cobra, né? Aí, meio daquilo na minha cabeça, eu falei assim, mas qual cobra? Ele meteu a mão na bolsa e levantou a cobra. Bicho é bruto esse aí. Cara, quando ele levantou a cobra, Ricardo, aquela fila que era de 20, só tinha um, né? E todos saíram correndo do ambulatório, inclusive eu. Eu falei, guarda essa merda aí, rapaz, pelo amor de Deus. Pô, ele tirou a cobra para mostrar qual era uma jararaca, né? Mas ele levou a cobra para mostrar qual era o animal que tinha pegado ele. Então, eu entendi que você vê que cada peçonhento tem uma abordagem e tem uma clínica diferente, né, Ana? Então, tem uns até que não tratam, né? Tem uns ali que você falou que nem faz tratamento, né? Dá um remedinho e tal, né? Quando ela é leve, né? E também tinha um professor do Antônio Pedro, que era muito meu amigo. Alguns do Antônio Pedro devem conhecê-lo, o doutor Ricardo Carneiro, que era um clínico. Não, já tinha saído, já tinha aposentado, né? Era um ótimo clínico. Ele veio aqui um dia. E ele pegou a família e foi passar um final de semana no Hotel Fazenda em Barra do Piraí. Ele chegou lá em Barra do Piraí, de tarde, com os filhos todos pequenininhos e tal, foram pro mato lá, sei lá, foram não sei o que, passear lá. Daqui a pouco veio um deles chorando de dor no dedo do pé. Ele olhou e falou assim, isso aí não é nada não, só machucou ali no coisa, passou um negocinho ali. O cara lá da fazenda, o capataz, sei lá o que, olhou e falou assim, não, doutor, isso aí é uma picada de cobra. Quando o cara falou que era uma picada de cobra, ele ficou desesperado. Isso era umas 7 horas da noite. Ele pegou o filho, todo mundo, saiu do hotel, correu para a faculdade de Vassouras, que Vassouras era mais perto lá de Barra do Piraí. Chegou lá, não tinha soro. Não existia soro na faculdade. Conclusão, ligou para todo mundo aqui em Niterói, fomos todos nós para o Hospital Santa Cruz, que era um hospital aqui no centro, da época do livro, né, Livro? Da Beneficência Portuguesa. E fomos para lá esperar o filho dele chegar. Quando o garoto chegou lá, já estava
sangrando pela conjuntiva e uma trombocitopenia grave. Teve que ter uma concentrada de plaqueta e nós conseguimos soro num hospital no Rio do Estado, que era muito famoso ali, que tratava muita meningite. Eu não sei, você lembra disso, Olívio? Ali no estado tinha um hospital, vou lembrar daqui a pouco. E aí nós conseguimos soro, aplicamos soro, o garoto ficou tomando concentrado de plaqueta, graças a Deus, hoje é um engenheiro e está muito bem. E Ricardo ficou desesperado, mas foi sabe, que ele saiu dali, foi parar em Vassoura, que era meia hora, depois ele vem para Niterói, quando ele chegou, ele já chegou com a trombocitopenia grave, um sangramento conjuntival, teve que tomar concentrado de plaqueta, tomou o soro e teve uma evolução muito satisfatória. Então é isso, Ana. Acho que foi belíssima a sua apresentação. Você não viu a aranha, né? Não deu para ver qual era a aranha que mordeu ele, né? Você sabe qual foi a conduta lá no Pedro? É isso aí que o livro está falando que era importante, né? A gente saber o que fizeram com essa paciente do Antônio Pedro, né? Que é uma coisa assim, meio que não sabe que tipo de aranha. Mas o soro você acha que ela fez, né? A gente tinha que saber lá. O Hospital São Sebastião. Exatamente. Exatamente. O Hospital do Estado, São Sebastião. Pô, a gente levava direto. Todo doente que chegava aqui com infecção, a gente botava na ambulância. Teve um médico que fez um diagnóstico de meningite meningocócica e levou a criança, e na volta ele começou a ter rigidez de nuca com dor de cabeça e morreu. Porque meningite meningocócica não é brincadeira, não. Eu tenho um primo que faleceu lá. Faleceu lá, né? Tinha 4 anos. Então é isso mesmo, Hospital São Sebastião do Estado. E lá que conseguimos soro, trouxemos para cá e aplicamos soro no garoto aí. E aí você não sabe qual é a cobra. E aí você tem um soro que junta. Se o soro é diferente para cada cobra, né? Não sei. Lesão, né, pelas características. Pelas características da lesão, eu pensei em aranha mesmo, né? Por ser mais local, por causar aquele edema, aquela equimose, aquela hemorragia ali local. Eu não pensaria em cobra, até porque ela não viu o animal, então provavelmente foi um animal menor, né? Poderia até ser um escorpião também, mas acho que pelas características da lesão é mais provável que tenha sido cobra. Ó, aranha. Entendi. E ela sentiu dor na hora lá? Ela relata de ter sentido? Não, ela relata que não viu e só na hora não viu. Acho que ela estava dormindo, ela não sentiu dor na hora. Só depois mesmo. Entendi. Mas eu acho fundamental se você conseguisse essa evolução e esse resumo do Antônio Pedro. O passo a passo, né? Só para a gente aprender como é que eles conduziram esse paciente em relação ao tratamento, né? E o soro antiofídico não tem, né, Juliana? O soro antiofídico eu acho que não tem muito tem alguns postos aí, talvez o pessoal da DIP aí, ou o pessoal da Covid pudesse falar. Posto de saúde, tem alguns postos de saúde que tem soro antiofídico, sim. Mas eu não sei aonde. É só no Antônio Pedro. É? Caramba. Então, tudo bem. No Largo da Batalha não tem? Não, lá só tem o de raiva. O Vital Brasil. O Vital Brasil pode ser que tenha, né, Lívio? Mas naquela lista que eu botei nesse link aqui, só fala Antônio Pedro. Não tem nenhuma unidade básica. Lá na minha época tinha um centro
né? E você fazia contato com esse centro lá do DIP e tal, e eles te instruíam como é que você tinha que fazer e até o que vocês fizeram, transferiram para lá. Ela foi internada lá, não? E não teve nenhuma repercussão hemodinâmica, talvez, aí que você saiba? Não. Tá bom. Alguém quer colocar aí mais alguma coisa? Quer, Lívia, falar alguma coisa? Não, eu estava falando, eu estava vendo aqui a colchicina, ele é usado em alguns processos inflamatórios dermatológicos que você acha grave e não sabe a etiologia. E aí deve ser por isso que eles fizeram a colchicina. A médica deve ter procurado no mesmo lugar. Deve ter procurado. Foi. Ela fez a mesma pesquisa. Eu acho que medicina não tem muito chute, né? Eu acho que a pessoa pensou em alguma coisa e deu colchicina. Agora, como é que a gente vai saber? Não tem como, né? Alguns doentes com estáfilo, você usa uma cefalosporina e pode usar uma rifampicina. Não sei se alguém já ouviu falar sobre isso. Às vezes é usado rifampicina para potencializar alguns antibióticos. Mas a colchicina eu nunca tinha ouvido falar. Não sei de alguma eficácia da colchicina. Isso que o Liv está falando, de uma ação anti-inflamatória, é real. Eu usei colchicina no meu pós-operatório. Tive uma inflamação na pleura, e aí tive um derrame pleural, não sei o quê, e o cardiologista me usou e eu tomei uns 2 meses de colchicina. Colchicina também numa dose maior, dá uma diarreia gostosa, né? Às vezes é usada para crise gotosa. Na minha época, a gente usava colchicina de hora em hora até da diarreia, Raul. Não sei se daí é assim. Na minha época era assim. Você usava colchicina de hora em hora para diminuir a resposta anti-inflamatória. E você sabia que tinha eficácia quando começava a diarreia. Então o cara usava de hora em hora, quando começava a diarreia você sabia que já tinha diminuído a resposta inflamatória. Isso era o tratamento naquela época. Agora não, agora tem outros anti-inflamatórios que são usados, mas a colchicina era um bom remédio para crise gotosa. Muito pouca gente usa agora colchicina na crise gotosa, né? Na fase aguda, né, Juliana? É mais anti-inflamatório mesmo, né? Mas a colchicina era um remédio barato e você podia usar aleatoriamente. Ok. Doutora Ana, a senhora agora é especialista. Já sei que agora eu não preciso mandar para o Antônio Pedro. Eu posso mandar lá para você no preventório. Só que você não vai ter o soro, né? Não adianta eu mandar para você lá, né? Mas pelo menos você faz o diagnóstico. Se é, você me telefona, doutor Jeff, não é cobra não. Fica tranquilo aí que deve ser. Mas esse pessoal que mora em fazenda, mora não sei aonde, faz o diagnóstico, gente. Eles sabem direitinho qual é o tipo do bicho que mordeu você. Não sei se alguém aqui tem algum contato com isso, mas eu já tive contato com gente que mora no interior, não sei o que, conhece a picada. Sabe o que é, Lívio? É impressionante. Pô, os caras moram lá, né? Tem vivência. Não tem medo de cobra, não tem medo de nada. Pô, eu morro de medo, né? Mas os caras têm. Para eles, tudo bem. Cobra, qualquer animal peçonhento, para eles tiram de letra. Alguém quer fazer algum comentário? Alguém quer conversar alguma coisa? Eu tenho uma dúvida em relação eu não sei se você estudou isso, eu não sei se é. Eu acho que para jararaca e apenas para coral, que tem um antídoto lá, um soro adequado para coral. Eu acho que para as outras são
mistura não é isso? Laquético eles fazem, mas não é junto, é uma mistura. Acho que é o crotálico. O laquético que é diferente. Né? E acredito também que eles têm um protocolo, né, Lívia? Para esses pacientes que chegaram lá, qual é o protocolo que tem que fazer? Porque ele vai classificar se o acidente é leve, moderado ou grave, e aí vai ser calculado qual é a quantidade de ampola que vai ser feita. Tem isso também, né? No Botrop, acidente leve é de 4 a 6, moderado é até 8 e grave é 12. Já no crotálico, o leve é 10 e aí já não tem diferença de moderado e grave. Já vai para 20 ampolas. Já. Então, assim, dependendo de qual é A gravidade. e de qual é a espécie, é feita uma quantidade X de ampola de soro. Aí se o paciente traz a cobra, porque depois do caso o senhor relatou, eles têm o soro específico. Quando não tem a cobra, aí sim eles fazem o soro combinado das duas espécies. Por isso que o cara fala, tem que matar e mostrar, né? Geralmente, no interior lá do Paraná, quando acontece, sim, eles já trazem, ou eles tiram a foto, ou eles trazem o bicho, né? Porque o médico sempre pergunta se sabe o que foi, para classificar quanto à gravidade e o tipo de soro. Alguém sabe alguns efeitos colaterais do soro, Paulo? Efeito colateral? Não. Porque deve ter efeito colateral também, né? O cara. Anafilaxia, não? Hã? Deve ter uma coisa de anafilaxia, talvez. Você sabe que eu nunca vi um cirurgião de escorpião em Niterói, assim, um acidente. E lá no Nordeste, eu tenho uma filha que mora no Nordeste, é uma coisa realmente comum. Eles têm esse hábito, inclusive, que você falou, de antes de botar um sapato, bate assim para ver se não tem. Tem, mas é só mais no interior. Mas ninguém Eles ficam foi, num né? lugar úmido, muita, assim, posta teia, em algum canto, assim, lugar que fica úmido, Pouca escuro, iluminação, aquelas coisas que parecem uma palmeira que baixa, que tem um local onde eles ficam muito ali também. Aí é mais no interior. Eu no outro dia estava vendo também uma situação que a gente, quando é jovem, a coisa de cachoeira e tal, há muito entre aquelas pedras, a cobra, e ela tem um mimetismo ali da pedra, aí você vai cheio de felicidade lá, aí ela dá uma picada. E geralmente ela foge quando escuta o barulho, né? Ok. Obrigado, Ana. Obrigado a todo mundo. Gostei muito da sua apresentação. Vou te chamar sempre para você fazer a apresentação aqui.